Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo a cidade, uma cidade que é tão grande, que tem tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. E não é diferente do nosso convidado de hoje, profundo conhecedor da cidade, é responsável por uma das pastas mais importantes de Guarulhos, a Secretaria de Educação. Professor Moacir de Souza. Boa noite, Moacir. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores do Tribuna Livre. E olha, ele é muito corajoso e quando convidamos, ele prontamente fala, vou lá sim. E ele, por ser tão importante aí, está sempre em discussão. E a discussão nesse momento, entre outras coisas, é a questão de pombos. A Secretaria acabou fechando um contrato muito importante de 9 milhões para espantar pombos. E isso está discutindo toda a cidade. Como ele é uma pessoa importante e não foge da discussão, essa tem que ser a primeira pergunta. Todo mundo conhece o trabalho que ele vem desenvolvendo há 12 anos aí como secretário, já foi secretário de governo, desenvolveu, nossa cidade saiu praticamente sem escolas, depois de 12 anos com 110 mil alunos ou mais. Então é realmente uma pasta muito importante. Então vamos à primeira pergunta, né? Por que um contrato para espantar pombos, secretário, e nesse valor? Bom, primeiro, acho que é importante a gente esclarecer de todos os lados. Você sabe que um secretário, um prefeito, um administrador, ele apanha pelo bem, apanha pelo mal, ele apanha pela direita e pela esquerda. Tá certo? Porque ele precisa desenvolver determinadas políticas e nem sempre as políticas que ele desenvolve conseguem agradar a todos. Mas o objetivo dele é sempre buscar a maioria, atender a maioria. Dessa forma ele está exercendo aquilo que lhe foi atribuído, que é o papel de administrador público. Nós enfrentamos, então vou primeiro caracterizar a situação. Nós enfrentamos um grave problema nas nossas escolas. Um grave problema. Não é o único, nós temos outros problemas nas escolas que estão sendo enfrentados da mesma forma. Mas se você imaginar que nós temos grande parte das escolas com uma quantidade de pombos enormes que se alojam nos forros das escolas, que se alojam naqueles espaços de aço das quadras de esporte. E ali eles vão se reproduzindo e vão transformando a nossa escola num grande caos. Nós tentamos de tudo. Nós tentamos de tudo para que esses pombos não se alojassem lá, para que eles pudessem sair. Nós colocamos tela, nós fechamos e não havia o que conseguisse resolver essa questão. Isso virou uma verdadeira epidemia na rede municipal, mas não só. Se você perguntar para os dirigentes das escolas estaduais, você vai ver que o problema é o mesmo. É o mesmo problema, pombos que, você sabe que pombos provocam assim, mais de 50 tipos de doenças. Imagina uma criança na sala e caindo piolho de pombo do forro da sala de aula. Isso provoca toxoplasmose, provoca outras doenças. Ou mesmo no refeitório, a criança se alimentando e a parede cheia de cocô de pombo. Então é uma situação muito grave. Eu tenho até uma história que vai ser engraçada, porque tem uma quadra ali no Jardim Palmira, de uma escola
da escola Antônio Gonçalves Dias, que nós fizemos de tudo. 4 anos que a gente ia lá e a comunidade reclamava, olha os pombos e vocês não fazem nada e vocês não tiram. Aí nós iríamos lá novamente, no ano passado, eu chamei o Fernando, que é o nosso diretor, pedi a ele, falei, Fernando, pelo amor de Deus, vá lá, põe tela em tudo, fecha, não é possível. Aí o Fernando foi, fechou tudo, daí eu pensei, bom, agora eu vou lá, vai estar resolvido o problema. Rapaz, eu cheguei lá e os pombos entravam caminhando pelo portão junto com os cidadãos. E ali eles davam rasantes em cima de nós, e a população que estava lá e ouviu o prefeito e ouviu o secretário, torcendo para eles acertarem a gente, né? Porque era essa a torcida. Eu até brinquei com eles, falei, eu sei que vocês ficavam torcendo para que o pombo... Não acertaram. Graças a Deus, não. Ora, nós fomos buscar uma solução. Nós pesquisamos, fomos ver várias alternativas e encontramos uma solução. Um estudioso do assunto, que estudou na Unesp de Botucatu, e ele então desenvolveu um sistema de repelente de pombo, porque você sabe que nós não podemos matar pombo. Não. O pessoal do meio ambiente, né? A vigilância sanitária tal, não autoriza que a gente jogue venenos para matar os pombos. E o que esse estudioso foi pesquisar então? Primeiro, como que o pombo se reproduz? Segundo, como que ele se guia? E ele então identificou o seguinte, o pombo, ele se reproduz sempre, ele é igual à tartaruga. A tartaruga nasce numa praia, vai para o oceano e volta para se reproduzir no mesmo lugar. Se não for no mesmo lugar, a tartaruga não se reproduz. Ela não se reproduz numa outra praia. O pombo é a mesma coisa, ele vive ali e ele se reproduz no mesmo lugar onde ele nasceu. Então, primeiro, você tira, mas ele volta. E aí você não consegue combater. Segundo o estudo que ele fez, o pombo se guia porque ele tem um tipo de metal no bico e ele se guia pelos polos magnéticos da Terra. Por isso que tinha a história do pombo-correio na Segunda Guerra Mundial. Como é que é isso? O pombo nasceu num determinado lugar, os militares levavam esse pombo até o fronte de guerra, lá amarravam a mensagem na perninha e soltavam e ele voltava para o mesmo lugar onde ele nasceu e a pessoa então tirava a mensagem e lia. Essa era a história do pombo-correio. 400, 500 quilômetros, 1000 quilômetros de distância e o pombo voltava. Bom, ele então desenvolveu uma malha magnética que a gente instala nas escolas e o pombo fica desorientado. Ele não consegue se aproximar porque aquela malha magnética que você põe na parte superior do telhado e na parte inferior dos pátios e das quadras, e ali o pombo não consegue chegar. Isso é garantido, secretário? Totalmente garantido. Nas 20 escolas que nós já instalamos, eu convido você, a comunidade, os vereadores e quem mais quiser de boa intenção, visitar. Nas 20 escolas que nós instalamos, os pombos desapareceram da escola. Mas uma das coisas que está sendo discutida, secretário, é o valor. Bom, o que o senhor tem a então dizer a respeito do valor? Vamos calcular. Quanto custa você fazer todo esse tratamento com telas, telas e outros mecanismos que não resolveram o problema? Porque não é que os pombos estavam lá porque nós não agíamos. Nós agíamos. Na medida que os pombos se alojavam, a diretora nos chamava, ia lá, colocava, fechava buraco, mas não tinha o que conseguia fazer, porque eles se alojam em qualquer lugar protegido da chuva, e ali eles põem os ovinhos, nascem os filhotes, e ali fica. E na escola tem alimentação, tem comida, porque as crianças comem, derrubam no chão. Então, nós agíamos e gastávamos também, e muito dinheiro. O problema é que as pessoas não enxergam. Agora, feito o cálculo, nós vamos gastar 9,5 milhões para instalar o sistema em 154 equipamentos da Secretaria de Educação. Todas as escolas, todos os céus, no prédio da Secretaria, no Adamastor, em todos os locais da Secretaria de Educação nós vamos instalar. Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu calculei quanto vai custar por aluno. Quanto vai custar por aluno esse sistema? Nós temos 116 mil alunos. O contrato tem garantia de 5 anos para a falha do equipamento. Claro, como se trata de uma malha magnética, é um fio de cobre que se estende no telhado
e pode enroscar pipa, linha de pipa, pode um gato, enfim. Está coberto nesse valor? Nesse valor está coberto a falha do equipamento, Certo. por 5 anos. Mas se enroscar uma linha de pipa e puxar, Sim. como as pessoas às vezes costumam jogar bombinha no telhado da escola e faz um buraco, bom, nós temos que fazer a manutenção. Feito o cálculo, 5 anos de garantia, instalação de todos os equipamentos, 116 mil alunos, vai custar 4 centavos por dia por aluno. Para uma solução que nós vamos resolver o problema. Nós não estamos falando que nós vamos ver se vai resolver. Eu convido a qualquer um visitar uma das 20 escolas onde nós já instalamos. E converse com a diretora, converse com as professoras. Não tem mais, o pombo desapareceu de lá. E sabe o que é melhor? Como ele só se reproduz onde ele nasceu, ele não vai se reproduzir mais. Porque ele não consegue se reproduzir em outro lugar. Porque ele não consegue chegar lá. Provoca no pombo como se fosse uma labirintite. Quem já teve labirintite sabe do que eu estou falando. A pessoa fica totalmente zonza. O pombo chega próximo e aquele campo magnético expulsa de lá. Bom, então não são somente as escolas, são as escolas, mais o Adamastor CELS, Centro. mais o Adamastor, mais o Centro de Leitura Luiz de Camões e o Fernando Pessoa. Todos os nossos equipamentos terão a instalação desse repelente de pombo. Ele é aprovado totalmente aprovado pela nossa vigilância sanitária, porque nós não matamos, simplesmente repelimos, porque é proibido matar. E quando você tira de lá que você faz a limpeza, a escola ganha outra vida. Não tem mais a convivência com aquele animal que nós sabemos de quanto prejudicial é. O senhor tem o senhor tem acompanhado as críticas que têm sido faladas? Sim. O que o senhor pensa a respeito? Primeiro, eu acho que falta muito esclarecimento e por isso que é muito importante que eu esteja aqui com você hoje. Eu estarei também na Câmara Municipal em breve, eu ainda não sei exatamente o dia e horário, fazendo audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária e vou novamente esclarecer. Vou colocar esse tema também no nosso boletim interno da Secretaria de Educação para esclarecer aos professores. Eu acho que o que está faltando é bastante esclarecimento. Quem convivia com o problema sabe o bem que está sendo feito. Sabe o bem que está sendo feito a instalação. Tá certo? Vou dar duas instituições que devem instalar esse mesmo sistema nosso, pelo que eu fui informado. Um deles é o local de maior concentração de gaviões do país. Parque São Jorge. Não, estádio do Corinthians de Itaquera. Estádio do Corinthians de Itaquera é onde se concentra a maior quantidade de gaviões, você sabe disso. É verdade. Mas eles estão vivendo um problema seríssimo no estádio de Itaquerão, porque os pombos se alojaram naquelas partes da cobertura e lá eles acertam os torcedores lá embaixo. E agora eles estão contratando o mesmo sistema nosso para poder repelir os pombos. Um outro lugar, CEAGESP. Você parou para imaginar, já parou para pensar que CEAGESP é puro alimentação? Só. O problema que eles têm, vocês acham que o pessoal do CEAGESP já não tentou outras tecnologias para tirar os pombos lá de dentro? Certeza. Vão instalar o sistema igual o nosso, no CEAGESP. Então você vê, e eu estou te falando coisa aqui que eu posso comprovar. Que eu posso pegar a comissão de estudos que querem criar na Câmara, vamos junto no CEAGESP. Vamos conversar com a diretoria do Corinthians. Eu não tenho acesso, mas tem os corintianos que têm. Então, eu acho que o que está causando polêmica, primeiro, má fé. Tem uma situação de má fé. Segundo, não de todos, mas eu conheço uma bem clara de má fé. Quem sabe, quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Certo? Mas tem falta de esclarecimento, muita falta de esclarecimento e também o discurso fácil. O discurso fácil é assim, está gastando para tirar pombo, tem outras prioridades. As prioridades são aquelas que atingem as pessoas que vivem a dificuldade. Vou fazer o seguinte, secretário. Então, eu acho que é importante dizer isso. As prioridades são definidas conforme aquela população que vive o problema. Se você, Roberto, não vive o problema, talvez para você não seja prioridade. Eu tenho um problema, daqui a pouco eu explico. Vamos para um rápido intervalo e continuamos aqui com o secretário municipal de Educação.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Programa Tribuna Livre de volta aqui aos estúdios, hoje conversando com o secretário de Educação, Moacir de Souza, que esse mês aí falaram muito dele, segura o pombo, pega o pombo. E essas piadinhas te incomodaram esse mês, Moacir? Não, as piadinhas não. O que me incomoda é a falta de caráter. Por exemplo, fui comparado com o Dick Vigarista. Eu acho que quem me comparou com esse personagem do desenho animado, que é um personagem que não é tão honesto assim, isso prejudica, porque não é o debate honesto e sincero sobre o problema. Quem me comparou como o Dick Vigarista, certamente vai ter que me provar onde é que está o vigarista. Isso eu vou interpelar judicialmente, porque vai ter que mostrar. Se falou... Aliás, falou não, escreveu. Se escreveu, vai ter que me mostrar onde está o vigarista. Isso me incomoda, porque não é o debate franco e aberto sobre o problema. O debate franco e aberto eu aceito em qualquer nível e qualquer tema relacionado à minha área. Então, a piadinha não me incomoda. O que me incomoda é a falta de caráter. O senhor falou que vai ser gasto mais ou menos uns 4 centavos por aluno. Por ano. Por escola, fica mais ou menos quanto? A média de R$60 mil por escola. Para instalar e garantir o funcionamento por 5 anos. Bom, uma das coisas que me chamou a atenção é porque ela era uma empresa e se juntou com outra e foi nesse ano, 2015. Então, é uma empresa super pequena que acabou se associando com outra. Isso também não chamou a atenção? Veja, você sabe que no Brasil, e eu não sei se em outras partes do mundo, que eu nunca estudei isso, mas então eu posso falar do Brasil, as invenções, elas são sempre coisas óbvias e por pessoas que nem sempre têm o capital necessário para poder introduzir no mercado. E assim tem esses clubes de inventores, eu já vi várias matérias, já li muita coisa sobre isso, que até inventam coisas interessantes, mas que não conseguem colocar no mercado. A nossa lei de contratação, nossa lei de licitação, 8666 de 93, foi a última reforma, 93, ela permite que no caso de contratações possa haver o consorciamento de empresas. Isso é perfeitamente legal. Então, se uma empresa pequena, que é dono da patente, se consorciar com uma empresa um pouco maior, que tem o capital para injetar e fazer o investimento, isso permite que as empresas pequenas possam participar das concorrências públicas. Senão, essa empresa pequena jamais poderia fornecer para o serviço público. Então, a lei autoriza o consórcio de empresas. E foi isso que aconteceu. Uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte, se aliou a uma outra empresa maior, com mais capital, com capacidade de participar dessa licitação e fornecer o serviço para nós. Ora, vou te dar um exemplo. Uma empresa vem, presta um serviço, emite uma nota. Essa nota, ela vai ser emitida, tão logo presta o serviço, mas vai ser paga, no mínimo, 30 dias após a emissão da nota, no mínimo.
Porque aí tem as burocracias, os atrasos, quer dizer, esse investidor ele tem que estar preparado para suportar pelo menos 50, 60 dias sem o recebimento efetivo. É assim que funciona o serviço público, infelizmente, mas é assim que funciona. Então, se é uma empresa de pequeno porte, ela não suportaria esse prazo, para, inclusive cobrindo o custo de fornecedores e tudo mais. Então, o consorciamento permite que as empresas trabalhem em parceria. Ou, às vezes, eu quero comprar duas coisas, vou dar um exemplo, eu quero comprar a roupa do uniforme e quero comprar o tênis. Não é a mesma empresa que produz o uniforme, produz o tênis, são empresas diferentes. Então, o consórcio entre as empresas que produzem o uniforme e a outra que produz o tênis, permite que elas disputem as licitações no país inteiro. Isso é perfeitamente legal, não há nenhum problema quanto a isso. Bom, eu queria perguntar para o Moacir, o orçamento sempre é muito grande da educação, isso acaba assustando, né? E esses 9 milhões serão pagos como? Serão pagos num ano só? Serão pagos em quantas parcelas? Nós temos um contrato de 2 anos, 2 anos com a empresa, e dentro da administração pública, os contratos podem ser prorrogados por até 60 meses. O nosso contrato inicial, 24 meses, para que eles instalem em todas as escolas e todos os equipamentos da Secretaria da Educação. Eu acredito que será possível executar esse trabalho dentro dos 24 meses, porque são 154 equipamentos, então são muitos. Nós já instalamos em 20, mas ainda faltam 130, né? Então, 24 meses para que seja instalado em todas. Bom, não é segredo para ninguém que a Prefeitura tem dificuldades em efetuar alguns pagamentos. A sua pasta também sofre por esse problema, não? Sofre, claro. A Secretaria da Educação pertence à Prefeitura, né? É parte integrante da Prefeitura, muito embora nós tenhamos o recurso vinculado à Secretaria da Educação, né? Nosso orçamento hoje, ele é o segundo, o primeiro orçamento me parece que é o da Secretaria de Saúde, o segundo da Secretaria de Educação. Ainda hoje eu estava trabalhando em cima desses números, da ordem de 25 milhões, esse vai ser a receita desse ano. Perdão, repete para nós, por favor, o orçamento da sua pasta. Em torno de 825 milhões. 825 do ano milhões. 2015, exatamente. Agora, vamos lembrar, nós temos 116 mil alunos, 8.500 servidores, professores, diretores, coordenadores, pessoal de limpeza, cozinheiros, pessoal administrativo, são 8.500 servidores, então a folha de pagamento é a maior despesa da Secretaria da Educação e hoje nós temos feito vários ajustes no plano de carreira dos professores para que possamos valorizá-los, para que eles ganhem um pouco mais, e isso é um peso muito forte. E depois nós temos todo o custeio. Não são apenas os pombos, nós temos que fazer manutenção. Você tem uma casa e você sabe o trabalho que dá para fazer a manutenção em uma casa. Nós temos 154 equipamentos. Então você imagina o que significa fazer a manutenção de 154 equipamentos. Todo dia uma calha que entope, lâmpada que queima, telhado que vaza, árvore que precisa podar, portão que quebra, interruptor, válvula hidráulica de banheiro. Enfim, a gente tem que investir muito nessa manutenção. Além disso, nós temos os investimentos. Nesse momento, nós estamos com 21 obras. Aliás, minto, estou aumentando aqui. Nós estamos com 17 obras em andamento. Novas? Novas. Eu tenho 11 creches, 4 céus e uma quadra. E tem tem mais uma escola, então são 12 escolas, 4 céus 16 e uma quadra, 17. Também serão colocadas essa antipombos? Em todas. Bom, uma questão é que nos últimos dias eu cheguei a ouvir que o prefeito estaria repensando esse contrato de espantapombos. Olha, eu conversei com o prefeito hoje, ele me disse que ele pediu para analisar o contrato, né? E não pretende, não tem essa intenção de rever, não. Até porque é um processo que dá resultado, que está cumprindo com o seu papel. Eu volto a repetir, basta conversar com as diretoras, com os pais das crianças das escolas onde já foi instalado, né?
Então, o investimento, Roberto, principalmente no serviço público, mas em qualquer lugar, aqui no seu espaço aqui, o investimento você sempre tem que avaliar. Ele é alto ou baixo de acordo com o resultado que ele te dá. Você fala assim, então se você investisse em Portela seria só R$10.000 e seria muito mais barato. É verdade, mas e o resultado que ele te dá? Ele resolve o problema? Não, não resolveu. Se tivesse resolvido, nós já teríamos colocado telas em todas as escolas. Não resolveu. Então, você tem que avaliar pelo custo-benefício. Nós eliminamos os pombos, nós estamos evitando um conjunto enorme de doenças. E agora, sabe quem está me pedindo ajuda? O secretário da Saúde. O secretário da Saúde está me pedindo ajuda porque ele tem problemas também terríveis com o mesmo bichinho. E ele pediu, pelo amor de Deus, me ajuda, porque já fizemos de tudo em algumas UBS e o pombo continua lá. Então você veja que eu acredito que esse investimento é muito importante porque nós estamos resolvendo o problema. Eu não estou dizendo que eu estou fazendo mais ou menos. Eu estou garantindo para você que está resolvido o problema de pombos onde nós instalamos. E eu defendo isso e vou defender enquanto eu puder. Bom, estamos nos 3 minutos finais do nosso programa, o programa todinho falando sobre pombos. A gente podia até colocar uma imagem de um pombo aqui, porque foi só. Mas eu acho que nós esclarecemos tudo. Ficou alguma dúvida? Eu acho que não, né? Questão do preço, você disse bem, né? O custo-benefício, o gasto por criança, 4 centavos por ano, é isso? Por ano. Por ano, em média 60 mil por escola e com garantia de 5 anos. A conversa que o prefeito estaria repensando, ele puxou para análise, mas existe alguma possibilidade dele, não? Não, creio que não. Nós conversamos hoje e está tudo tranquilo. Tá certo. Eu estou com a tarefa assim, de esclarecer, porque quem tem essas informações sou eu. Então eu estou com a tarefa de esclarecer as pessoas, né? Então eu vou usar os mecanismos que eu tiver acesso para fazer os esclarecimentos e as pessoas de bom senso eu tenho certeza que vão compreender. As pessoas de má fé, as pessoas sem caráter, eu já tenho mais problemas para que elas compreendam. Bom, 2 minutos para suas considerações finais. 2 minutos. Samuel, dizer para você o seguinte, na Secretaria da Educação, tudo é grande. Por mais que você trabalhe, por mais que você faça, tudo é grande. Se você me perguntar quantas toneladas de arroz agulhinha você compra, secretário, para a merenda das crianças? É uma boa pergunta. Nós compramos 600 toneladas por ano. Isso dá uma boa grana, não dá não? 600 toneladas de arroz agulhinha. Quantas toneladas de feijão carioquinha? 150 toneladas de feijão carioquinha. Quantos alunos temos? 116 mil. Quantas refeições nós servimos por ano? 48 milhões de refeições. E não pode atrasar, não pode faltar, porque as pessoas... Então, você veja que na Secretaria da Educação tudo é grande. A quantas escolas temos? 139 escolas. Quantos céus? Já temos 10 céus. Então tudo é grande. Quantos cadernos são entregues? Caderno deve estar em torno, deixa eu fazer uma conta rápida, uma média de 5 cadernos por criança. 116 mil? São mais de 500, quase 600 mil cadernos. 116 Quantas mil canetas? Não, deve ser um absurdo. Então você percebe que na Secretaria de Educação tudo é grande. E às vezes as pessoas não estão habituadas com esses números tão grandes. 48 milhões de refeições, é preciso, e nenhuma pode estar contaminada, nós coletamos a amostra de todas e guardamos na geladeira por um período, por caso de, devidamente anotado, por caso de dar algum problema, e aquela alimentação, aquela amostra que nós guardamos vai ser utilizada pelos laboratórios para verificar o que aconteceu. Então, veja, tem que ter uma segurança enorme em tudo isso. Então você veja que na educação tudo é grande e inclusive as políticas de combate a pombo, as políticas de manutenção, as políticas de compra de mobiliário, de substituições, gostaria que as pessoas tivessem essa dimensão. É caro? Às vezes mas resolve. Tá certo, secretário. Obrigado. Eu que agradeço muito, estou à sua disposição, porque a Secretaria da Educação não é só combate a pombo. Nós temos muito por fazer ainda nesta cidade. Tá certo. Hoje conversamos com o secretário de Educação, Moacir de Souza. Essas e outras
informações, outros programas, você encontra nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, procura lá Tribuna Livre no YouTube, Instagram e no Facebook. Estamos lá. E também quero falar sobre a nossa parceria com a Guarulhos Web. Esse programa também estará, você pode acompanhar, tem uma relação com todos os programas, pelo menos dos últimos dias, dos últimos meses, está tudo lá no Guarulhos Web. A nossa parceira está aí, ó, o site da Guarulhos Web. E vamos conversar também com o secretário outra polêmica aí no próximo programa sobre a inclusão de gênero na escola. É muita polêmica para um secretário só. Quero te agradecer a audiência e até o próximo programa.